Shalom, a igreja do avivamento. Família, glória a Deus. Quem está feliz aqui esta noite? Quem está feliz aqui esta noite? Quem é grato ao Senhor por mais um dia que estamos aqui reunidos pela honra e glória do Senhor? Amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor, não é verdade? Como é bom estarmos aqui reunindo, apesar de todas as situações, não podendo abraçar, não podendo ficar junto, mas com todos os nossos cuidados, nós estamos aqui com saúde, amém? Posso ouvir um amém dos irmãos? E nada melhor do que começar esse sábado abençoado. Vamos encerrar o nosso sábado com um culto de adoração ao Senhor, o culto nosso da família, amém? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, e agora é um momento você entra em conexão com você e Deus. Eu vou estar aqui orando aqui na frente, mas por favor, abram as suas bocas, agradeçam a Deus, digam palavras de amor ao Pai, porque nós estamos aqui e Deus quer ouvir a cada um de vocês, que cada um de vocês possa agradecer ao Senhor, possa entregar tudo aquilo que está talvez te afligindo no coração, e já vamos pedir para que Ele abençoe essa nossa semana. Estamos no último dia, no último sábado do mês de junho, já vamos iniciar o mês de julho, amém? Mas nós já vamos abençoar este mês, amém, irmãos? Fechem seus olhos e agora conversem com o papai, que Ele está aqui, Ele se faz presente aqui esta noite, e Ele está querendo ouvir cada um de vocês, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Pai, nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor por essa semana que o Senhor nos deu. Essa semana, Senhor, de muitos livramentos, uma semana de bênção, uma semana de trabalho, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos dado sustento diário, papai. Nós somos gratos ao Senhor e não estamos aqui, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, mas sim pelo que o Senhor é. Nós queremos, Senhor, te exaltar, nós queremos, Senhor, adorar o teu nome, e colocamos, Senhor, a direção deste culto em tuas mãos. Toma o seu lugar de honra nesta noite, toma o seu lugar de honra neste culto. Se faça presente aqui no meio de nós, nos nossos corações, entre as crianças, os adultos, Senhor. Que o teu Espírito Santo de Deus caminhe sobre essa igreja, e cada um que abra o seu coração e receba hoje a porção que o Deus separou para as nossas vidas. Que um coração aberto, um coração entregue, ele pode receber muito do Senhor. Quebra, Senhor, todas as armaduras que estão impedindo. Todo ladrão da palavra seja agora repreendido em nome de Jesus. Abra, Senhor Pai, os ouvidos e abra os nossos olhos. Que caiam, Senhor, as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos. Que possamos, Senhor, sermos cheios da Tua presença. Que possamos, Senhor Pai, receber do Senhor aquilo que o Senhor já nos prometeu. Hoje é um dia, Senhor, de festa, hoje é um dia de glória, porque estamos aqui, Senhor, para glorificar o Seu nome. Estamos aqui, Senhor, com saúde, e nós te agradecemos, ó Deus. Abençoa, Senhor, esta casa, abençoa, Senhor, a nossa liderança, abençoa o apóstolo Paulo, a apóstola Marina. Colocamos eles, Senhor, debaixo, Senhor Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor venha, Senhor, tomando a vida deles, ó Pai, protegendo eles de todo mal, de toda retaliação do inimigo. Colocamos a vida dos nossos apóstolos no Brasil, apóstola Liane, apóstolo Doriel, Senhor, todos os pastores e líderes, Senhor, de toda a família obreiro de Cristo. Nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que venha, Senhor, nos fortalecer nesses dias difíceis. Venha, Senhor Pai, nos dar, Senhor Pai, o fortalecimento. E se há alguém, Senhor, a caminho do nosso culto, que o Senhor traga debaixo das Tuas mãos, protegido, Senhor, que nada, Senhor, venha acontecer, que eles chegam, Senhor Pai, em segurança à Tua casa.
E nós já te pedimos, abençoa, Senhor, os louvores. Abençoa, Senhor, a cada oportunidade. Abençoa, Senhor, a cada vida aqui esta noite reunida, Senhor. Como estamos felizes, Senhor, de ver cada rosto aqui hoje, esta noite. Nós te louvamos e te agradecemos. E já abençoamos, Senhor, esta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos também, Senhor, abençoar o mês de julho que está por entrar. Que o Senhor, derrame bênçãos sem medida sobre as vidas dos teus filhos. Que nada venha nos faltar, Senhor, e que nossa vida, Senhor, espiritual contigo, Senhor, só tenha a crescer, papai, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tem nos afastado da tua presença, Pai, tira de nós, Senhor, toda distração, todo sono e cansaço, e que entremos, Senhor, Pai, na tua presença, neste momento, que possamos ser cheios, Senhor, do teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, encha nossas vidas, que sejamos cheios, que possamos ser transbordados, inundados pela tua glória, em nome de Jesus. Toda a igreja diz? Amém, glória a Deus, amém. Gostaria que vocês abrissem um Salmo 112, amém. Abram suas Bíblias, abram seus aplicativos, vamos desfrutar da palavra de Deus. Vamos ver o que Deus nos traz hoje, esta noite, amém? Abram seus corações, estejam com o coração aberto, amém? Aleluia, todos encontraram? Salmo 112 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer, aleluias. A sua descendência será poderosa na terra. Vocês creem que a descendência de vocês aqui na terra é poderosa? Amém. A geração do justo será abençoada. Receba em nome de Jesus, amém? 3. Fazendas e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Só bênção, recebe, irmão. Levante as suas mãos e receba cada bênção do Senhor sobre a sua vida, amém? 4. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, ele é misericordioso e ele é justo. Amém, aleluias. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. 6. Na verdade nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Lembrem disso, vocês nunca vão ser abalados. Vocês podem dar uma estremecida, mas se você teme ao Senhor, nada vai ser atingido, abalado, derrubado, amém? 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está onde? Firme. Confiando em quem? No Senhor. Nosso coração só estará firme, a nossa confiança só é certa quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos em homens, quando confiamos nos nossos braços. Nós temos a falhar e nós temos a decepção é certeira, amém? 8. O seu coração bem firmado não temerá, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. E o 9. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória, aleluias. O ímpio verá isto e se enrivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Amém, em nome de Jesus, amém. Então essa palavra nos diz, mas o que mais me trouxe a dizer para vocês esta noite, que veio ao meu coração, é o versículo 7, que diz: e não temerá medo de más notícias, o seu coração é firme confiando no Senhor, irmão. Todos os dias, não sei vocês, mas a gente acorda meio, às vezes, com medo, né, de receber uma má notícia. Eu falo assim que quando, às vezes, a gente recebe uma ligação do Brasil, o coração já gela, né? A gente tem até medo,
de má notícias, porque normalmente hoje em dia a gente usa muito, né, os aplicativos, mensagem de áudio, quando vem aquela ligação, mas eu digo assim, não ter medo pelas coisas que têm acontecido hoje no dia. Talvez a gente vê tantas situações, tantas pessoas recebendo notícias ruins, tantas pessoas sendo infectadas por esse vírus, que tem nos colocado muitas pessoas com medo, mas a palavra do Senhor nos diz, Ele não temerá medo de más notícias. Se o seu coração, você teme ao Senhor, confiando nele, irmãos, você vai passar por qualquer situação, mas você vai vencê-la. Porque a diferença não é você, não quer dizer que você não vai passar por coisas ruins, ou que você não vai passar por situações mais ruins, mas a palavra de Deus diz que se você confiar, e se você temer ao Senhor, você vai passar, mas vai passar com uma sabedoria que Ele vai te levantar, amém? E que sejamos fortes nos dias de hoje, aprendendo a conviver com os dias e momentos de hoje, né? Falando para a irmã, falei, a gente costuma abraçar, se cumprimentar, infelizmente no momento não é possível, então se sintam abraçados, se sintam recebidos com a paz do Senhor, no momento que estamos vivendo hoje, mas isso não muda o sentimento que temos por cada um de vocês, amém? E é uma alegria ver cada um de vocês aqui, resistindo, porque a fraqueza vem, né? Eu acredito que muitos, às vezes se desanimam, às vezes têm medo de sair de casa. Não temam, irmãos, nós estamos sendo cuidados e protegidos no nome de Jesus, amém? Que vocês tenham um culto abençoado. Nós vamos abrir esse culto agora, adorando ao Senhor. Quem é que veio para adorar ao Senhor? Não, eu acho que eu não veio ninguém. Quem está aqui para adorar ao Senhor? Ah, irmão Mauro, irmã Sofia, aceita aí que os irmãos não veio para adorar não, tá muito silêncio. Quem aqui veio para adorar ao Senhor? Aí, irmão, é barulho, tem que fazer barulho, Deus gosta de alegria. Então vamos se colocar em pé, vamos adorar o Senhor com alegria. Senhor, eu vim aqui nesta noite para te adorar. Eu vim aqui nessa noite para enaltecer o seu grande nome. Aleluia. Eu vim aqui nessa noite para me prostrar diante de ti, Senhor Jesus, e dizer que eu sou um adorador. Aleluia, Jesus. Aleluias. 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 Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Yurushino Daikawa
Yurushino Daikawa Omokure Hakarena. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Por isso, Senhor, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Tu és, Senhor, És totalmente amável, totalmente digno. É incomparável, És maravilhoso, maravilhoso para és, Pai. vim para adorar-te, Diga isso a vim Ele. para Deixa Ele ouvir a sua voz. vim para dizer Diga palavras de amor que és ao seu Deus. É por isso que você está aqui. totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Se Ele é maravilhoso para você, igreja, manifesta na presença dEle, porque Ele está aqui no meio de nós. Aleluias! Dê um glória a Deus, diga aleluia. Ele está aqui, amém? Aleluias! Aleluia. Se você está aqui, é porque é para você glorificar Aleluia. nesta noite. Se você está aqui, é para você enaltecer e agradecer o nome dEle, amém? Aleluia. Sabe, igreja do Senhor Jesus, às vezes nós ouvimos essa canção que a gente acabou de cantar, falando que nós queremos mais de Deus, mais vestir as vestes de Deus. Muitos dos nossos irmãos não estão conseguindo chegar aos cultos por causa do Covid, talvez algum caso positivo que deu em algum lugar que eles estavam, então por precaução não estão vindo. Mas nós temos visto também que muitos irmãos não têm conseguido chegar à casa de Deus. Muitos irmãos têm se enfraquecido nesse tempo. Muitos irmãos têm tirado o foco de Cristo. Muitos irmãos têm esquecido da presença de Deus. Eu queria que neste momento, nesse próximo louvor que a gente for cantar, que você levasse ele para a sua vida como uma oração, aonde você vai trocar tudo pela força do Senhor, aonde nós vamos dizer que precisamos dele, que o Espírito Santo é quem nos guia, e que nós também, durante essa canção, nós possamos adorar a Deus lá de dentro, que venha de dentro de você. Talvez você olhe para as cadeiras do seu lado vazias, os irmãos que não estão, geram uma certa tristeza em nossos corações, mas nós temos que orar por eles, para que Deus os fortaleça e que eles possam chegar. Tem aqueles que não podem realmente vir, tem, mas tem aqueles também que acontecem aquelas coisas de última hora, que as pessoas acabam não podendo chegar na casa de Deus. Então, esse é um tempo que Jesus nos alertou, esse é um tempo que Jesus disse que ia acontecer. E nós estamos vivendo esses tempos. Nós estamos vivendo um tempo que talvez não podemos nem sair de casa para adorar a Deus. Então, meu irmão, você está aqui hoje. Então sinta-se feliz, sinta-se realizado, porque você está na presença de Deus. Muitos queriam estar aqui, mas não podem, você está, amém? Se há tristeza em você, faça assim, ó, sai agora, em nome de Jesus. Se há alguma coisa que te impede de adorar, diga, sai agora, em nome de Jesus. E declare, eu vim para adorar o meu Deus. Eu vim porque Ele reina na minha casa, Ele reina na minha vida. Independente das situações, ou independente das notícias ruins que chegam, conforme a pastora disse no começo, eu irei adorar o meu Deus, amém? Aleluias, glórias a Ti, Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias.
Desde quando eu aceitei Jesus, Teu Espírito habita dentro de mim. Ele me deu do Teu poder para que eu possa ser o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Coloquei a minha vida na luz, meus pecados confessei aos meus irmãos. Eu perdi minha justiça, fui achado pela graça, estou liberto pelo sangue de Jesus. Troquei a minha força pela força do Senhor. Abri a minha vida, confiei no Seu amor. Eu só lhe dei o que restava pra morrer, e a minha vida mudou. A nossa vida mudou, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Desde quando eu aceitei Jesus, declara, igreja, Seu Espírito habita dentro de mim. Ele me deu o Teu poder para que eu possa ser o Filho de Deus. Coloquei a minha vida na luz, Graças a Ti, Senhor. meus pecados confessei aos meus irmãos. Eu perdi minha justiça, fui achado pela graça, estou liberto pelo sangue de Jesus. Obrigada, Senhor. Nunca mais serei o mesmo, e hoje eu posso te dizer: somente em Jesus Cristo a salvação pra você. Não importa quão profundo é o seu abismo, quanto mais é tua religião. Troquei a minha força pela força do Senhor. Abri a minha vida, confiei no Seu amor. Consolidei o que restava pra morrer, e a minha vida mudou. Aleluia, Jesus. Querido, pode sentar-se. Fiquem à vontade, cada um à sua maneira. Fique à vontade, não se preocupe. Se o Espírito começar a falar com você, dá vontade de dar um glória a Deus, pode dar um glória a Deus, pode dar um aleluia, pode gritar, pular, se manifestar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e para cada um ela vai agindo de uma maneira. Tem pessoas que vão recebendo, e vai enchendo, dali a pouco não tem como, tem que soltar um glória a Deus para desabafar, para tirar a pressão que vem da unção. Então esteja à vontade. Nós aqui somos pentecostais e acreditamos no poder do Espírito Santo de Deus e na liberdade que há no Espírito Santo.
Então, eu como pregador, eu não me importo, não me tira meu raciocínio, eu continuo pregando e continuo falando, e vamos aí, e não tem problema nenhum. Amém? Fique à vontade. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então você é livre para gritar, para falar, para pular, para enaltecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o tema de hoje é algo como uma sequência daquilo que a apóstola pregou a semana passada. Eu quero falar sobre lugar de conforto. Como sairmos do lugar de conforto. Nós aqui que vivemos no Japão, por hora nós pensamos, somos tidos como heróis às outras pessoas, porque saímos de um país, de uma cultura, viemos para cá, para o desconhecido. As pessoas têm uma visão nossa, a respeito de uma oportunidade. E às vezes nós mesmos abraçamos essa visão, né? Que nós somos o super, que estamos aqui vivendo eternos e grandiosos desafios, e às vezes vestimos uma capa de super-herói. Aí vivemos da fama, que os nossos parentes nos veem. Isso também traz comodismo, né? Parece que a gente não precisa provar mais nada para ninguém. Parece que os ienes que nós transformamos em dólares, que levamos em reais, que ajudamos as pessoas no Brasil, que compramos coisas, nos tornam super. E aí a gente sai de lá, volta para cá, aquela mesma vidinha de sempre, para depois ir lá, compra alguma coisa, ou visita alguns parentes, e a gente se acomoda, não, com essa imagem que fazem de nós, que nós levamos aos amigos, enfim. Quero dizer que existem perigos em tantos lugares, em tantas situações, que nos fazem estar num lugar de conforto, estarmos acomodados. E a acomodação mata. O ser humano não nasceu para ser acomodado. O ser humano não veio à Terra para a gente chegar e estar satisfeito com as coisas. É a nossa essência transformar, mudar, fazer de novo, não é verdade? Você vê mulheres fazendo a arrumação da casa, não sei que incômodo que tem, que o sofá nunca está no lugar certo. Muda para lá, muda para cá, a televisão para lá. Quando a gente está acostumando com o layout da casa, elas mudam tudo de novo, né? É uma inquietação que tem no coração, que querem ver mudança, não acostumam, falam, não é legal, precisa mudar mais. Enfim, o ser humano é isso. Ele quer mudança, ele clama por mudança. Está vazando água aí, é do ar-condicionado? Amém, fica na paz, deixa um negocinho aí, depois a gente resolve isso. Então, nós seres humanos queremos mudança o tempo inteiro, é a nossa essência. Mas a gente tem uma luta tremenda, é com a nossa mente. Que a mente da gente, ela procura o mais fácil. A mente da gente procura economizar a energia, sempre do modo mais fácil. Você vê que quando a gente vai numa máquina ou num serviço aqui, principalmente nós brasileiros que não somos de seguir muito as regras, principalmente quando a gente não entende por que é feito de tal maneira, que o japonês ele pensa primeiro na segurança. Então, ele vai ele vai te ensinar os movimentos sempre pensando na segurança, na sua segurança pessoal e na segurança de erro. E por vezes esse é o caminho mais longo. E quando nós chegamos ao local e vemos as pessoas fazendo as coisas pelo caminho mais longo, a gente tende a fazer o caminho e não entender aquilo e querer fazer do jeito mais fácil. Esse é o grande conflito do brasileiro que chega numa fábrica com o japonês. Porque nós temos sempre a visão de fazer de uma maneira mais fácil, que economize energia, mas essa é a tendência do ser humano. O japonês não faz o mais fácil porque eles têm na cultura dele que ele tem que seguir aquelas regras.
Mas se deixar, ele faz mais fácil também. Eles não são santos, não são como nós. Nós também temos essa mentalidade. Estou falando bobagem? Então, estou falando do ser humano. Então, nós, por exemplo, precisamos emagrecer. Opa, para vocês. Eu já estou emagrecendo. Preciso emagrecer mais. Mas quando você vai fazer uma dieta, precisa de emagrecer, você vê lá 5.830 maneiras de emagrecer, né? 8.375 cursos para você emagrecer em 10 dias. Enfim, tem tudo na internet, tem tudo no YouTube, tem tudo no Google. Então, nosso conhecimento, a gente tem conhecimento, sabe que precisa mudar. Mas aí começa aquela luta terrível, que uma coisa é você saber, ter entendimento, e a outra coisa é a sua mente aceitar que as coisas precisam ser feitas. Pode ter 10 mil cursos diferentes, mas todos eles têm algo em comum. Começa por fechar a boca. Você vai ter que parar de comer algumas coisas. Você vai ter que se reeducar. Aí entra as mudanças de hábito. Sai do plano do conhecimento e entra num plano da ação. Aí quando você entra no plano da ação, que o problema começa. Aí fracassamos miseravelmente, a despeito de tanto conhecimento, né? Fracassamos. Apóstolo René Terra Nova, ele falou: nunca comece nada na segunda-feira, que segunda-feira é o dia da síndrome do fracasso. Tudo que você começa na segunda-feira não dá certo. Fala, você vai começar a dieta, começa no sábado, na véspera do churrasco. A gente deixa para depois do churrasco na segunda-feira, né? Então, tudo que você começa segunda-feira tende a não dar certo. Então, não comece nada na segunda, principalmente essas promessas. Amém? Brincadeiras à parte, mas nós temos essa luta. A gente vai travar essa luta. Estou usando, né? Então, a gente se acomoda, porque a gente se acomodou a comer antes de dormir, encher a pança na hora que chega do serviço, na hora aí vai dormir, é o que mais errado tem. A gente sabe que Coca-Cola ou refrigerante é o pior alimento do mundo, a gente toma refrigerante porque a gente está acostumado, né? Tantas coisas nós não conseguimos abandonar porque estamos condicionados, não conseguimos vencer porque estamos acostumados com aquilo. E mudança gera sacrifício, mudança gera trabalho, mudança gera muito esforço. E para vencer nós precisamos mudar, reprogramar nossa mente. Casamentos, quantos casamentos são destruídos por causa desse conforto nosso comodismo? Estamos acostumados a tantas coisas e nós não saímos do lugar comum. Quando começa a namorar, é telefone para lá, é tantas horas no telefone, tantas horas na internet. O que você está fazendo? E agora? Onde você está? E tal, desliga você. Não, desliga você, 1h da manhã. Não, você vai trabalhar daqui a pouco. Não faz mal, se eu dormir 2 horas tá bom. A gente faz. Não é verdade? Paixão, cuida, é detalhe. Você está com dor aqui, é massaginha dali, né? Tudo isso. Mas depois a gente vai se acomodando, né? Aí arrota na frente da pessoa, né? Os flatos acontecem, né? Antes a pessoa, que desespero, né? A gente saía, agora, Aí chega final de semana, né? Acomodado, camiseta, camisa fora da calça no meio da, né? Roupa velha, nem um perfuminho. Às vezes usar para vir para o culto, mas depois que acostuma tanto que nem para o culto mais dá uma cheiradinha. Fica relaxado, né? A gente não dá um trato, uma coisinha.
Depois as mulheres entram no mesmo embalo. Aí começam também, relaxam, falam, porque pentear o cabelo para quem não olha mesmo. Tanto faz estar comprido como está curto, que se a mulher corta aqui atrás da orelha, passa do seu lado, você não percebe. Né? Não fala muito, vamos mudar de assunto, porque já em casa esse negócio também peca. Não percebeu nada, né? Meu Deus, me ajuda, Senhor, me dá uma revelação, me mostra o que eu tenho que ver, Senhor. Porque a gente relaxa, a gente acostuma. Então, esse comodismo vai destruindo e destrói casamento, porque a gente precisa mudar, querer mudar. Transforma vidas. Até 1920, a cada 97 casamentos, existia um divórcio. Em 1990 para cá, a cada 3 casamentos existe um divórcio. Os estudiosos dizem que o primeiro motivo de separação, um dos principais motivos de separação, são excesso de crítica e falta de valorização ao parceiro. Mas tem um senhor, um estudioso, conselheiro matrimonial, ele diz: na minha opinião, a maior causa de separação é o comodismo. É o relaxo que um tem com o tratamento com o outro. Então a gente vai se acomodando, não vai mais cuidando, enfim. E leva à morte do casamento, pelo simples fato de que você se acomoda. E não tem força para mudar isso. Nós ficamos presos numa linha de conduta, enfim, então não conseguimos vencer a dieta, não conseguimos mudar o nosso casamento, tudo isso porque nos acomodamos. E a acomodação tem a ver com preguiça. E preguiça é pecado. Amém? A preguiça, Provérbios está cheio de versículos que falam sobre preguiça. Eu separei até alguns aqui, para a gente só poder dar uma introdução na história aqui. Provérbio 14:4 diz: o preguiçoso deseja e nada acontece, nada consegue, mas os desejos do diligente, ou daquele que age com cuidado, daquele que se esforça, são amplamente satisfeitos. Provérbios 12:24: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Provérbios 24. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita, ele procura e não acha nada. Provérbios 31:27 diz assim: cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Olha aqui, Novo Testamento. Aí o Paulo vai nos dizer assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, ele diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, conforte os desanimados e auxiliem os fracos, e seja paciente com tudo. Gente, você viu um preguiçoso? Exorta ele. Fala, irmão, sai dessa vida, irmão. A Bíblia está falando que a gente tem que dar uma força, tem que chegar e começar a tirar essas pessoas desse lugar. Olha que Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses 3:11, ele diz assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Quem não trabalha ainda vira fofoqueiro, né? Conversador. Então, Deus não gosta de pessoas que param, que deixam de fazer coisas, que não se comprometem, que não vão buscar. Não estou dizendo só de igreja, estou dizendo de todas as coisas nas suas vidas. De objetivos, de sair do lugar comum, de sair dessa estagnação, às vezes Deus está mandando você sair de onde você está, mudar de lugar, mudar de ares. Então eu quero falar justamente sobre isso. Porque Deus, na história bíblica, eu comecei a trabalhar, a pensar sobre isso, sobre mudanças, e eu comecei a ver que Deus trabalha com mudança. Deus trabalha removendo pessoas de um lugar para crescer em outra. E como Ele faz isso?
Gente, nem sempre é de uma maneira agradável. Às vezes as pessoas não querem ir, ele arranca de lá. Ele tira de um lugar, ele expulsa de um lugar para pôr para outro. Vamos começar com a história de Adão. Adão, nós sempre colocamos aquilo na cabeça, colocamos a história de que Adão vivia no paraíso e que porque Adão pecou, nós hoje temos que trabalhar e viver aquilo que vivemos, porque o projeto de Deus era que Adão vivesse no paraíso, no bem bom, sem fazer nada, tudo brotando da terra, tudo tranquilinho. É esse o pensamento que a gente tem de paraíso. Quer dizer, quem deu o nome de paraíso, eu não sei quem foi, lá chama Jardim do Éden. Mas nós colocamos que aquilo é o paraíso. Colocamos que aquilo ali seria o objetivo da gente, não fazer nada, viver no bem bom, tudo caindo do céu. E aí fala, porque você pecou, olha aí como é que viu. É isso ou não é que entra na nossa mente? Não é isso que é ensinado? E eu vou te dizer que está errado. Não tem nada a ver com isso. Você vai falar, mas apóstolo, a Bíblia está errada? Não, não está errado do jeito que a gente entende ela. Porque Paulo vai dizer o seguinte... Não, João, em Apocalipse 13, ele está dizendo que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Opa! Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Espera aí. Jesus já morreu por nós? Antes que o mundo fosse mundo? Antes que Adão existisse? Antes que Deus concebesse a terra? Sim, a Bíblia diz isso. Como ela diz que você também, Deus te chama pelo nome antes mesmo que você fosse formado no ventre de sua mãe. Nós estávamos predestinados para essa salvação. E Ele está dizendo que tudo isso antes da fundação do mundo. Então o plano de Deus não era Adão viver no paraíso. O plano de Deus era que o homem caísse porque ele precisaria de salvação. Está entendendo isso, a visão? Como algo lá no último livro vai revelar, o primeiro capítulo da existência. Apocalipse 13 nos revela o Gênesis 1. Aí ele vai nos dizer, Jesus já morreu por nós antes da fundação do mundo. Então, peraí. Então Deus não fez um plano B porque Adão caiu? Não é para a gente pensar isso? Não é esse o caminho? Estava tudo nos planos de Deus. Irmão, para que Ele pôs uma árvore para ninguém comer? Era só não pôr. Não é verdade? Por que Ele disse? Só não coma dessa. Era melhor não ter árvore. Por que teve? Porque Deus queria provar que através de uma proibição, o homem tinha tudo ao seu redor, mas ele ia mexer lá. Ele sabia que uma hora ou outra. Foi pela cobra. Mas se não fosse pela cobra, acho que ia ser por outra coisa. Fosse pelo... Ele ia mexer. Por quê? Sabe por quê? Adão está vivendo lá. Eu comecei a conjecturar, isso eu posso, a Bíblia me permite eu conjecturar. Eu comecei a viver, pensar, 100 anos no paraíso. Qual que é o trampo mesmo, Senhor? Dá nome para os bichos. Ah, tá. Cara, depois de um ano você fazendo um negócio, você já fica bom. Imagina você 100 anos fazendo a mesma coisa. Dá nome para bicho, dá nome para planta. Não precisa varar a terra. Bater papo com Deus na parte da tarde. Pô, está dominado, cara. Eu não ia demorar 100 anos para aprender isso. Eu acho que o ser humano começa a ficar meio inquieto. Começa a caçar coisa. Porque aí está tudo bom. Ele vai sair dali? Não. Mas o que é? A palavra de Deus diz que quando o homem foi criado, e de dominar sobre todas as coisas, sobre os animais da terra, sobre as aves do céu e sobre os peixes do mar. Espera aí, ele estava lá onde tinha o jardim, não tinha mar.
Ele tinha que encher a terra. Ele continuava parado lá. Está entendendo? A missão dada foi muito maior. Falou: agora, para você cumprir, deixa ele cair, que agora depois, aí ele vai aceitar melhor a mudança. Eu penso o seguinte: aí você vai aceitar melhor, mas para cumprir o meu propósito, você precisa sair do paraíso. Mas rapaz, você sair de um lugar desse, para ir para uma terra que você tem que plantar, você tem que cavucar, você vai ter que fazer tudo isso. Então, peraí, Deus arrumou um motivo para o homem sair. Eu penso, estou conjecturando. Porque a partir daí, veja o seguinte: ele sai, ele tem que lavrar a terra, ele tem que gerar filho, conviver com eles, tem que estar convivendo, criando, construindo coisas, lutando para se manter, e acaba os conflitos. Você vê que não se fala mais de Adão ser enganado, não se fala mais de Eva ser enganado. As coisas entraram no seu devido lugar. Sabe por quê? Porque Adão não teve infância. Adão não cresceu, não amadureceu, não sofreu no crescimento, não passou por nada. Eva, a mesma coisa. Eles tiveram que passar por um outro processo, entrar num outro processo, entrar num outro nível, que Deus queria levar eles para lá, para um crescimento. Eu acredito piamente nisso, porque eu vejo que as coisas vão se mudando, porque estavam acomodados. Pensa, não precisava nem fazer culto. Deus vinha toda a tarde, na viração do dia, falar com ele. A Bíblia diz que Deus vinha ao cair da tarde. Ele não invocava Deus. A Bíblia nos diz que depois que Adão veio à terra, na sua segunda geração, depois do seu filho, que vai nascer Enos. E diz a Bíblia que a partir daí se invocou a presença do Senhor. Está entendendo? Era tudo fácil. Deus, quando ele desce à terra, quando ele vive na terra, Adão está vivendo, Deus ainda está ali, recebe o sacrifício, recebeu o sacrifício de Abel e Caim. Deus estava com Adão. Mas aí nós vamos ver a caminhada, uma mudança de geografia para que as coisas começassem a acontecer, para que os propósitos de Deus realmente acontecessem, porque já existia o plano da salvação, antes mesmo que o mundo fosse colocado. Aí vem Noé. Vamos lá, que eu vou tentar seguir aqui para dar as passagens para você, para a gente não se perder. Hein? Qual a diferença de Noé e Adão? Deus andava com Adão. A Bíblia diz em Gênesis 6, vê aí para mim, se está aqui 6:9. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Olha que diferença. Noé andava com Deus, não era Deus que andava com Noé. Noé escolheu os caminhos de Deus. Noé buscava a presença de Deus. E diz que Deus se agradou. Se você volta a mais um versículo, diz que Deus achou graça de Noé, pela sua justiça, pela sua justiça, Deus amava Noé, como ele buscava. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, no versículo anterior, não é verdade? Não é esse? Então, pensa bem, Noé, um sujeito que vivia no pecado, no meio do pecado, as pessoas se davam em casamento, homens maus, uma época de muita confusão, que os anjos lá caídos do céu viraram a terra, engravidaram, tiveram filhos com as mulheres, filhas dos homens, que nasceram ali, os valentes daquela época, né, ou sei lá, os super-heróis daquele tempo, uns seres diferentes, haviam gigantes na terra, era uma confusão, e ele ali se mantinha como um homem justo que agradava a Deus. E ele está numa geografia, vivendo uma geografia dessa.
temente a Deus. No meio de um lugar sem lei, não existia nem as leis. Não era nem pecado matar, porque não existiam as leis. A pessoa era reta, porque ele era reto, fazia o que agradava a Deus, sem ninguém ter que dizer o que era certo ou o que era errado. Não existiam as escrituras, existia o caráter de Deus, e ele seguia, e ele tinha o caráter de Deus, que Deus se agradava dele. E Deus condenou toda aquela geração, falou, geração má e perversa. Vou eliminar esse povo. Ele achou graça em Noé. Escolhe um homem, dá uma tarefa, fala assim, olha, você vai construir uma arca, negócio enorme, irmão, para a promessa que eu quero para você. Aqui entra um pensamento de hoje de um filósofo contemporâneo, chama Mário Sérgio Cortella. É professor de filosofia no Brasil, escreveu muitos livros, e ele chega para o seu filho, diz assim, do seu caçula, com a idade 9, 10 anos, ele começa a falar para o seu filho o seguinte: no dia que você completar 12 anos de idade, no dia que você completar 12 anos de idade, eu vou lhe ensinar o segredo da vida. Seus irmãos aprenderam, seus irmãos estão bem, todos seus irmãos já velhos, formados, mas você é o caçula, rapa do tacho, você também vou te ensinar quando você tiver 12 anos de idade. No dia que você completar, eu te ensino o segredo da vida. E esse menino ficou com aquilo, pai, o senhor vai me ensinar o segredo da vida? Sim, mas só quando você completar 12 anos. Aí no dia que ele completou 12 anos de idade, chegou às 5 horas da manhã, bateu no quarto do pai e falou, pai, hoje eu completo 12 anos. Ele falou, tudo bem, filho, e daí? Parabéns. Não, pai, o senhor falou que quando eu completasse 12 anos, o senhor ia me ensinar o segredo da vida. E ele falou, pois bem, filho, então senta aqui. Sentou ao lado dele na cama e ele disse ao filho assim, filho, o segredo da vida é o seguinte, a vaca não dá leite. A vaca não dá leite. Ele falou, pai, esse é o segredo da vida? Ele falou, é verdade, filho, vaca não dá leite. Da vaca a gente tira o leite. Para ter leite você precisa pegar a vaca de madrugada, ir para o curral, amarrar as patas dela, levar o filhote junto, amarrar o rabo dela, porque senão ela faz as coisas e vai bater o rabo, vai sujar todo você. Você tem que prender o pé da vaca, pegar nas tetas dela, levar o balde, apertar para tirar o leite. A vaca não dá leite. É assim a vida e é assim no mundo. Você tem que ir atrás das coisas. Você vai ter que levantar cedo para fazer as coisas. Você vai ter que vencer a preguiça, você vai ter que vencer o sono, vencer a falta de vontade, muitas vezes, para conseguir realizar aquilo que você sonha. Então, o segredo da vida é que a vaca não dá leite. É você quem tira. Está entendendo, irmão? E a gente cristão, a gente quer ficar de barriga para o céu, falando, Senhor, Senhor, até quando, Deus? Até quando, Senhor, eu vou conviver com essa barriga? Até quando, Senhor, eu vou viver com esse marido preguiçoso? Até quando, Senhor, eu vou viver com essa mulher relaxada? E a gente tem que entender que a vaca não dá leite, irmão. As mudanças têm que começar por nós. Sua mulher, o seu marido só vai mudar o dia que você mudar. O dia que você entender que você que precisa de mudança. Sair desse lugar comum, sair dessa situação, desse casamento que está empacado aí, que a coisa não vai faz anos. Né? E às vezes tem um monte de coisa já que não está fazendo. Não vamos entrar em detalhe não, que senão fica ruim para a gente. Tá? Porque acomoda tanto que o negócio não começa a ficar horrível. Aí invade todas as áreas, amém? Então Deus chega para Noé e fala assim, Noé, faz uma arca para mim.
Diz os estudiosos que ele gastou, alguns dizem que gastou de 45, 50 anos, outros dizem que foi 100. Eu cheguei a um que já disse que era 113, mas ninguém tem o tempo certo. Mas se for 40 ou 110, para mim é a mesma coisa. É trabalho que não acaba mais. Não é verdade? É uma obra fenomenal entregue na mão de uma pessoa. E aí eu vejo o seguinte: por que esses homens, a capacidade deles de se dedicar a uma obra de 40, 50, 100 anos, construir um negócio daquele tamanho, daquela proporção, um trabalho de engenharia, quantas vezes tentou certo para dar errado, quantas vezes foi feito, que a gente imagina que o cara bateu, não, é erro e acerto, até chegar num projeto, numa coisa que dá certo. Aí eu fico pensando, a gente pensa que os animais subiram na arca, foram 40 dias, saiu tudo e ficou tudo bom. Foi 40 dias de dilúvio, uma semana só esperando a chuva chegar. Aí quando você vai ver os dias que entrou e o tempo que saiu, que fala os dias na Bíblia, os estudiosos calculando por um calendário lunar, vai dar 375 dias dentro da arca. Irmão, dentro de uma arca fechada, com os animais lá, tudo aquele tempo. Agora eu te pergunto o seguinte: se a gente fechar essa porta aqui, falar que a gente vai ter que ficar uma semana aqui dentro, imagina quantas pessoas lá fora vão ter que trabalhar para trazer comida, roupa, material de limpeza, tudo aqui para esse grupinho ficar isolado. Uma semana. Agora você imagina aquele mundaréu de animal, qual que foi a logística? Qual foi a estratégia? É impensável. Quem trabalhou no encontro sabe o que é uma logística de um encontro. Para atender 10 pessoas no encontro, nós precisamos de pelo menos 30 fora. Já chegou vez de ser 6 pessoas trabalhando para cada um que passava. Fora alimentação, fora um monte de coisa. Então, eu entendo de logística, eu sei o trabalho que dá. Agora eu fico imaginando a logística de Noé. Tudo que ele teve que pensar, tudo que ele teve que fazer. Então, quando Deus dá uma tarefa, a gente olha só o reto, mas tem tantas outras coisas que precisam ser feitas. E a gente olha assim, cara, esse cara era sobre-humano. Como que ele conseguiu pensar tudo isso? Como ele conseguiu preparar essa arca? Como ele conseguiu juntar todos esses bichos? Da onde veio todos esses bichos? Onde ele foi buscar? Tem um monte de perguntas que eu não tenho resposta. Se fosse eu, fiquei imaginando eu no lugar de Noé. Aonde eu vou buscar uns bichos? E ele conseguiu todos. E não era só 2, você sabe disso, né? Tem animais que eram muito mais que 2 que ele pediu, que Deus pediu. Então, a logística sobrenatural. E agora, Deus faz isso, tira ele daquela situação de conforto, dá serviço para ele por 100 anos, e depois entra na arca e fala: Senhor, vamos para onde? Por que nunca perguntou? Entrou na arca sem perguntar. Sabe onde parou? Até hoje ninguém sabe direito. Uns dizem que foi Monte Ararat. O que eu quero que você entenda, irmão, é que quando Deus te tira de um lugar e te leva para outro, você não precisa ficar perguntando aonde, não. Você tem que saber quem está no comando. Você tem que saber com quem você está andando. Você tem que saber que Deus está andando contigo. Pô, Jesus não disse que estaria conosco até a consumação do século? Jesus não veio e disse, falou assim: tu me perguntas aonde está o reino de Deus? Está aqui, está acolá, e eis que te digo que o reino de Deus está dentro de você. Hoje nós vivemos essa realidade e temos tanto medo de realizarmos alguma coisa para Deus. Larga esse maldito desse emprego, larga essa cidade, larga esse lugar, vai para outro canto. Por que a gente pensa tanto? Porque nos apegamos a um lugar comum, a um lugar de segurança. Então temos tantas dificuldades em crescer porque nos apegamos a uns lugares que nos prende ali. Sabe, a gente quer a mesma igreja, a gente quer o mesmo banco. Tem gente que se chegar, tiver alguém sentado no banco dela, já fica aqui. O lugar é meu.
Estou aqui desde 1890, sentado nesse banco. Né? Então, a gente se acomoda. Deus quer mudança. Irmão, eu não sei se eu sirvo de exemplo, mas quando o dia que nós fomos sair de Noguchi, daqui ao bairro ao lado, era um apartamento em cima, eu morava lá, não pagava aluguel. Era junto com o aluguel da igreja. Aí Deus manda eu ir para Minacute. Começamos a fazer culto lá, começamos a fazer em sala alugada. Aí Deus mandou eu fechar, entregar aqui. Eu falei, Deus, não tem nem lugar para morar lá. Aí fui lá, aluguei um apartamento. Ficou 3 meses vazio o apartamento, porque eu continuava morando aqui, esperando a ordem de Deus. Mas Deus já tinha falado que eu ia mudar para lá. Aí quando mudamos para lá, nós não tínhamos lugar para ficar, não existia um lugar para a gente cultuar. Não existia lugar para alugar, não era nem questão de dinheiro. Apesar que a gente não tinha, mas também não era o problema. Dinheiro não era problema, porque a gente não tinha, mas também não tinha lugar para alugar. Então o dinheiro virou problema depois. A gente procurava os lugares e não achava. Mas enfim, fechamos aqui e fomos para lá. Um lugar grandinho que dava para nós, para fazer todas as coisas, e fomos para lugar nenhum. Que Deus mandou. Depois Ele abriu as portas, depois nos mostrou os lugares. Às vezes Ele tem um propósito com a gente, e às vezes a gente não sabe. Subi ao monte durante 3 anos, orando naquele lugar. E olha, eu te falar, o monte não era fácil não. Era um dia que a gente subia sem parada, 50 minutos subindo. É subindo mesmo. E tinha vez que para descer era escorregando. Porque lá nevava e ficava cheio de gelo, e tinha que um irmão descendo segurando o outro assim, e os pezinhos escorregando, porque era gelo puro. 3 anos fazendo isso. Para chegar num dia, Deus dizer assim, falou assim como uma voz, falando tão claro comigo. O propósito para o qual eu te trouxe aqui durante esses 3 anos se encerra hoje. Então explica para eles, porque para mim tudo bem, eu paro de vir. Mas agora explica para eles, porque a gente vivia um sobrenatural constante lá. Eu falei, então dê um sinal a eles. Eu não vi, porque eu pedi, muito bobo, falei, dá um sinal para eles, né? Em vez de falar, dá um sinal para mim, falei, dá um sinal para eles. Aí os irmãos, quando nós estávamos saindo de lá, eles começaram, olá. E eles dizem, Mauro, que estava lá, e outro irmão, Richard, não lembro mais quem estava. Eles viram algo como um fogo caindo do céu, como uma estrela caindo bem no lugar que a gente estava, mais alto no monte. E aquilo caiu e subiu um fogo assim para cima. E eles, olha lá. Aí eu falei o que Deus falou para mim, que era o sinal que tinha dado para eles. Aí paramos de ir. Mas o que acontece? Nós estávamos em Kona, orávamos por Kona. E eu vou te falar, foi uma explosão de igrejas naquele lugar. Tem um lugar que tem igreja em Kona. Você já viram que tem igreja em Kona e não tem em Minacute? Né? Que a gente sempre orou ali por Kona. E ali é o lugar que mais abriu igreja. Então a gente às vezes não entende o propósito de Deus. Não era para mim. Eu falei, por que aqui não é para mim? Tem que ser para os outros, né? Eu falei, mas tudo bem, né? Estamos obedecendo. E as coisas vão acontecendo. Mas a gente tem que sair, tem que ter coragem, tem que dar um passo, tem que saber quando Deus está falando com você, meu irmão. Aí ele fala para Noé, Noé, sai. E Noé vai para um lugar que não sabe aonde vai dar, não sabe nada. Esse é pior que Abraão. Porque ele realmente foi na cega. Mas uma coisa a gente sabe, a Bíblia nos dá pequenas dicas desse tempo. Ele andava com Deus. E quem anda com Deus, meu irmão, não tem medo de destino nenhum. Quem anda perdido é como aquele da Alice, né, dos Países das Maravilhas. Você quer saber o caminho, para que você está perdido? Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Qualquer destino está bom para você. Mas não, destino bom é destino que Deus dá para a gente. Amém? Então entra Noé e entra na terra. E Deus repete a promessa, que os animais, os povos, todos eles teriam temor de Noé. Tudo que se vivesse sobre a terra teria temor de Noé, porque ele veio para conquistar. E aí você vê o povo se esparramando. Amém?
Aí, então nós já vemos duas mudanças radicais de geografia, que saíram no lugar de conforto. Adão saiu no lugar de conforto, foi expulso. A Bíblia diz que ele foi expulso, tirado fora, lançado fora. Noé escolheu andar com Deus. Aí tem um terceiro sujeito. Aí a Bíblia já vai dar um pulo, certo? Vamos para Abraão. Abrão. O nome dele era Abrão, depois virou Abraão. Olha que coisa legal. Vamos lá para Gênesis. Só para te dizer um negócio, vou botar aqui uma frase que vocês não vão achar, muitos não vão achar na Bíblia, só para lembrar de Noé. Quer dizer, porque o que eu acho que assim, o que é que Deus viu no Noé? Olha, em Ezequiel 14, 13 e 14, põe aí para nós, vamos ver se essa versão vai dar. Ezequiel 13, 14. Ezequiel 14, versículo 13 e 14. 13 e 14. Deus, Ele está num momento que Ele vai... É o 13. Ele está... Pão enviarei contra a fome, eliminarei dela. Aqui o 13 Ele está dizendo que Ele vai fazer com a terra. Que Ele vai dar um castigo. Que Ele vai... Está tirando o povo, mandando eles para um lugar, mandando para o exílio. E Ele fala, eliminarei dela homens e animais, né? Vai tirar, e tornarei, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Aí olha que Deus fala para o profeta: ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua vida, diz o Senhor, nem os filhos deles seriam salvos. Olha que, quando Deus está falando com o profeta Ezequiel, Ele está dizendo, olha, nem que Noé estivesse no meio, eu ia deixar de dar o castigo que eu vou dar para esse povo. Eu salvaria Noé, mas o resto ia acontecer. Diz assim para ele, falar que agora quando Deus disser, Ele vai dizer, eu também, eu vou estar nessa. Ele vai dizer, olha, nem que tivesse no meio desse povo a Vanessa, eles escapariam do castigo. Sabe, aí você diz, eu mesmo, eu também. Porque eu quero ser olhado por Deus. Eu quero ser visto por Deus como uma pessoa justa nessa terra. Quando Ele vier falar assim, olha, eu vou mandar juízo no Japão, mas eu vou tirar o pastor Paulo. Aí, glória a Deus, o meu nome está aí. Ou você, ou você, ou você. A gente crê nisso. Sermos como Noé. Aí ele vai para Abraão. Aí ele chega em Abraão. Olha que interessante. Abraão, onde é que está? Aqui, Gênesis 11, 31. Porque a gente lembra da promessa de Abraão, quando Deus diz assim, e Abraão, aparta-te da tua parentela e vai para a terra que eu te enviar. A gente só lembra. Mas no capítulo, isso é no 12:1. Mas no 11:31, Deus está falando aqui, tomou Terá a Abraão, Terá era o pai de Abraão, e seu filho Ialó, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E foram até Arã, onde ficaram. Saíram para ir para onde? Para a terra de Canaã. Aí, algo aconteceu, pararam no meio do caminho. E todo mundo se estabeleceu em Arã. Aí vai terminar essa história. E depois, no capítulo 12, Deus chama ele. Aparta-te da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar. Então, a gente prega, fala, não, Abraão não sabia para onde ia. Não, ele sabia para onde ia, que eles estavam indo para lá. Eles estavam indo para lá com seu pai. E algo aconteceu que eles pararam e largaram o objetivo. E tirou
Aí Deus chama Abraão, vai para a terra que eu te mandar. Olha, vocês vão ver algo tremendo nessa história, que você vai ver o que a obediência de Deus faz quando alguém sai e muda uma geografia. Deus escolheu de novo um homem para começar um novo projeto, mudar de nível. Olha, tirou Adão do paraíso, trouxe para a terra, começou a época de trabalho, era a época de criação, uma nova estágio, um novo nível, uma nova mudança. Tirou, eliminou a terra, eliminou aquele povo, tirou Noé de lá, trouxe para uma nova geografia, começou um novo projeto de Deus com os homens, nova população, novo tudo. O mundo estava em pecado de novo. Deus escolhe um homem, escolhe quem? Abraão. Para começar o quê? Um novo projeto. Você está entendendo isso, irmão? Quando Deus tira alguém de um lugar, é para iniciar um novo projeto, é para mudar de nível, é para mudar de situação, é para você subir um degrau. E a gente está lutando para permanecer naquele lugar de conforto. Aqui eu já sei, aqui eu domino, aqui eu sou rei. Aqui eu sou o cara, aqui eu sou a cara, aqui nesse trampo manda eu. Se aparecer algum espertinho querer ser melhor que eu passo a rasteira. Não é assim que a galera se garante? Chega, irmão. Chamar algumas pessoas para mudarem de lugar, porque Ele tem um projeto maior para você, tem um novo plano, tem um novo nível, um nível de vida espiritual, um novo nível social, um novo nível de conquista, um novo nível de vitórias. E a gente deixa de viver e experimentar um novo de Deus. Abraão não teve medo de experimentar o novo de Deus, saiu e abandonou sua parentela e foi para a terra, no projeto inicial de Deus. Chegou na terra de Canaã e foi morar lá. E essa era a terra prometida, essa era a terra para o povo de Deus. Dança de geografia. Olha, vou dizer uma coisa, que quando a gente olha, que pessoas falam, apóstolo, como você garante que ele não ia ficar rico? Como você garante que ele não ia ser poderoso? Diz a Bíblia que ele libertou 5 reis. Foram suas cidades tomadas, e ele pegou seus homens e libertou 5 reis. Libertou 5 cidades, libertou Ló. Ele era temido pelos reis daquela região, porque ele era um homem rico e poderoso. Isaac esteve no seu lugar. Também, lá em Gênesis 26, o chefe dos filisteus, o príncipe dos filisteus, diz a ele que você é maior, você é mais poderoso que nós, por isso não quero que você vive no meio da gente. Isaac já era poderoso. Então a gente vai vendo um tempo de crescimento, de multiplicação, de riqueza que houve na vida deles. Amém? E quer saber como nada mudou lá atrás? Abraão fica velho, pede que o seu filho, que o seu mordomo Ebenezer volte à terra de Harã, no meio da sua parentela, para buscar uma esposa para o seu filho. Encontra a Rebeca. Mas Rebeca estava fazendo o que, gente? Quando Ebenezer encontrou? Estou falando com um crente aqui, todo mundo conhece a Bíblia? Ela estava tirando água de um poço para dar para os seus animais. Jacó, quando foge do seu irmão, e também outra mudança de geografia, Jacó, quando vai para aquele mesmo local, ele encontra Raquel, sua esposa, fazendo o quê? Dando água do mesmo poço, para dar para o quê? Para os seus animais. Geração após geração, todo mundo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, trabalhando da mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Então eu quero dizer o seguinte, a gente parece aquele lá, quem é mais antigão sabe, numa música que fez muito sucesso quando era criança, o sujeito falava assim, a mesma praça, o mesmo banco, então tudo é igual. Depois vem Martim da Vila, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. A gente quer viver essa vida desse jeito, mas não é, Deus não quer desse jeito. Deus quer que as pessoas que se acomodam, que se acomodaram em Harã, permaneceram daquela mesma maneira.
Olha que coisa linda. Jacó chega lá, já chega dando palpite. Ei, não é hora de dar comida para o gado. Não é hora de dar água para o gado. Vocês estão errados. Aí ele começa a cuidar do gado do seu sogro. 14 anos, para pagar pelas 2 esposas. Tudo progrediu, tudo se multiplicou quando ele chegou lá e começou a trabalhar. O homem ficou muito rico. Aí quando vai dar emprego para Jacó, que Jacó começa a receber o seu salário, olha que coisa assim, é só que a gente quando está estudando um texto, começa a aparecer uns negócios assim, tão lindo, que eu fico doido de ver. Em Gênesis 29, né, 2 e 3, estava lá, e 30, 38, mostra aí, eu já falei, mostra Gênesis 30, 38, a palavra de Deus é tão linda, ela vai revelando cada negócio, quando a gente está com um pensamento. Ó, aí ele vai, aquilo que a gente chamou de golpe, né? A gente fala assim que ele fez lá, que ele falou as malhadinhas tal, punha lá as varinhas cortadas de um jeito, as varinhas cortadas de outro. Então ele pôs em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros. Outras versões falam que ele colocou nos canos de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para... Em frente ao rebanho. Você mudou aí? Com essas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos e nas pias de água onde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber. Agora o gado bebia água onde, gente? Nada. Não é? Deus quer homens que inovem. Quer homens que cansaram de fazer igual, irmão. Não adianta ficar fazendo a mesma coisa. Então eles foram e progrediram e não progrediram à toa. E quando ele vem para o lugar, ele mudou aquela geografia. Um lugar de gente acomodada, chegou um cara diferente e mudou o negócio. Aquele povo começou a enricar onde eles viveram a vida inteira pobre. E ele veio para mudar aquela geografia. Eu quero dizer, irmão, que você é essa pessoa que vai mudar a geografia no seu trabalho. Você vai mudar a geografia do seu ministério, do seu chamado. Fazer coisas novas. Chegar e não ter medo de mudanças. Não ter medo de mudar as coisas. Porque as pessoas acomodadas vão morrer. Já parou para pensar, daqui 20 anos você está lá na mesma máquina. Irmão, em 20 anos você treina um macaco para fazer o seu serviço. Porque às vezes a gente está ali fazendo negócio, tira daqui, põe para lá, tira daqui, põe para lá. O apóstolo Tânia fala, serviço de macaco. Eu falei, como serviço de macaco? Não, se pôr um macaco lá, ele aprende e faz também. Porque a gente só fica tirando e pondo. O macaco faz isso. Então, a gente quer fazer a diferença nessa terra. Nada contra quem vai trabalhar a vida inteira, irmão. A gente vai poder estar trabalhando. Mas a gente vai ter que crescer em outras áreas. Tem áreas da nossa vida que nós vamos ter que crescer. Temos que melhorar como pessoas. Temos que envelhecer bem. Saber, irmão, que os maiores exercícios contra Alzheimer, para as doenças mentais, os maiores exercícios que você pode fazer hoje para não ter problema na velhice, é ler e escrever. Quantos aqui falam que não nasceu para isso? Tem preguiça até de ler a Bíblia. Irmão, a gente nasceu, Deus nos deu a capacidade de pensar, a gente tem que pensar. A mente manda no nosso corpo. Fizeram um experimento, há muitos anos atrás, olha só, um psicólogo resolveu fazer um experimento com um homem condenado. Pegou um homem nos Estados Unidos que estava condenado à morte, e chegou para ele ia ser morto na cadeira elétrica. Chegou a ele e falou, vou fazer uma proposta para você. Você, em vez de ser morto na cadeira elétrica, você toparia morrer? Eu quero fazer um experimento para saber até quanto uma pessoa aguenta se eu tirar todo o sangue do corpo dela, para saber quanto ela vai viver, até quanto ela vive. Se eu fizer esse experimento com você, você vai ter uma vantagem, você não vai tomar choque. E olha que muitas pessoas não morrem ainda com aquele choque, é dolorido e tudo, e você vai passar por isso. Esse tipo de morte que eu estou te propondo, é uma morte que não vai te causar dor nenhuma. Você vai estar deitado numa cama, simplesmente você vai, quando o sangue se esvair, você vai apagar e vai morrer. Sem dor, sem nada. Aí esse sujeito condenado à morte topou. Falou, tudo bem, doutor, eu prefiro esse tipo de morte.
Então ele foi para a cama, colocaram ele numa cama, amarraram o braço dele, amarraram ele numa posição que ele não podia ver o braço dele. Pegaram o braço dele, esticaram ele, e ele pegou uma lâmina e riscou o pulso desse homem. Mas só fez que cortou, não cortou, só fez um risco, que não afetou nenhuma das veias. Mas esse homem não sabia. Ele continuou com a mão ali, e aí eles pegaram, falaram assim: olha, o seu sangue vai escorrer agora, e vai cair nessa bacia aqui, e a gente vai medindo o seu sangue. Aí eles pegaram um soro, e aquela conta-gotas do soro, e fizeram lá ficar caindo naquela bacia, e ele pensando que era seu sangue. Ele achando que estava sangrando, porque ele não podia ver. Aí falar para ele: já tiramos 1 litro. Ele ouvia o seu sangue caindo. Aí os batimentos cardíacos desse homem foram diminuindo. Os sinais vitais deles foram diminuindo. Esse homem morreu por insuficiência cardíaca. Apagou. Sem ter perdido uma gota de sangue. Sabe por quê? Porque o cérebro dele começou a trabalhar com a morte. O cérebro dele foi enganado, dizendo: você está morrendo, você está perdendo sangue, o seu sangue está saindo, a sua vida está saindo de você. E o cérebro dele acreditou. E o cérebro foi desligando. E esse homem morreu. Quero te dizer, irmão, que essas fortalezas que Satanás cria na nossa mente, criando impossibilidades em você, é para te levar à morte. As promessas de Deus são tão grandes para a sua vida que você custa acreditar. É mais fácil acreditar nas mentiras de Satanás. É mais fácil acreditar nas impossibilidades, nos medos que ele foi colocando em você. Medo de arriscar, medo de que falte, medo que não tenha provisão, medos que vão crescendo e gerando dentro de nós, vai sendo colocado dentro de nós e nos impossibilitando e gerando essa cadeia dentro da nossa mente. O mundo tem colocado medo em todos nós, insegurança, incapacidade, porque tudo sai daqui. Por isso que eu falo: olha, veja, visualize o seu futuro, visualize o seu amanhã. É o que você vai construir aqui, é onde você vai chegar. Se você não construir vida aqui, se você não criar fé aqui, você não vai chegar. Porque a força vital, ela parte daquilo de onde você passa a crer. Se você diz: não posso, não pode. Jesus, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se Ele deu o sonho, Ele vai te acompanhar. Se Ele deu o ideal, Ele vai te levar. Ele vai contigo. Irmãos, são os sonhos grandiosos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para esse tempo chamado hoje, chamado Japão. Irmão, você é águia. Você é águia. Você não nasceu para viver num galinheiro. Amém, irmão? Amém. John Wesley teve um sonho, um grande avivalista. E ele teve um sonho que ele morreu. E chegou na porta do inferno. E estava lá Satanás e ele perguntou: Satanás, aí dentro tem presbiteriano? Ele falou: ixi, está cheio. Satanás, aí dentro tem metodista? Ele falou: tem muitos. E católico? Também tem bastante. Eu trago para o tempo de hoje, que naquele tempo eram os metodistas e os presbiterianos. Mas se fosse no tempo de hoje, ele iria perguntar: tem Assembleia de Deus aí? Tem. Tem Batista? Tem. Tem Pentecostal? Tem. Tem Neopentecostal? Tem. Aí ele saiu dali encafifado, chegou no céu e chegou na porta do céu. Aí perguntou para o anjo, falou: anjo, tem presbiteriano aí? Não, não tem. Tem metodista aí? Não, não tem. E católico tem? Não, não tem. Por que não tem? Ele falou: porque aqui só tem os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
Aqui não tem religião, aqui tem aqueles que foram lavados e remidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Aqui não tem placa de igreja, aqui não tem religião. Aqui tem aqueles que creem, que pela fé que nós cremos que fomos salvos. E quando você crê nesse Salvador, nós tudo podemos as palavras dele. Nós podemos trazer vidas para serem salvas. Nós podemos povoar o céu. Nós podemos fazer a diferença nessa terra. Nós podemos fazer aquilo que Deus nos chamou para uma missão maior do que aquela que nós conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Irmão, a nossa missão não é fábrica. Esse é o meio que Deus deu para a gente nos sustentar. A nossa missão não é dirigir carro, dirigir caminhão. A nossa missão não é essa. Nossa missão é povoar o céu, é conquistar terras, conquistar nova geografia. Deus nos tirou do Brasil, tirou de uma geografia, trouxe para outra, irmão. Você tem que entender o propósito dessa mudança de geografia. É um nível maior, é um nível melhor, é uma coisa ser chamada de outras coisas. Eu vejo pastores, presbíteros, evangelistas, eu vejo homens de Deus nessa terra, sendo amados, sendo respeitados. Está perguntando por que eu? Por que eu? Não é possível que seja eu, e eu estou dizendo, é com você mesmo, meu irmão, é com você mesmo, minha irmã. Basta crer. Cara, nós somos águia. Você é águia. Você é uma águia criada para voar acima de tempestades. Águia, quando vê tempestade, não foge, irmão. Ele vai para cima dela, ele passa por cima dela. O sol não para de brilhar para quem é águia. Vai estar sempre com uma visão diferente. A tempestade pode estar acontecendo, mas está debaixo de você. A gente vai atravessar qualquer tempestade. A gente vai viver. A gente veio aqui para o Mihatman para conquistar essa cidade, mas não é essa cidade. Aqui é um centro, vai ser a central de algo. Nós vamos ver aqui muitas flechas sendo lançadas para vários lugares desse Japão. Eu quero ver aqui uma casa missionária de pessoas dispostas a irem para Hiroshima, para Kyoto, para onde quiser Deus mandar. A gente ir lá e ser flecha nesse lugar, fazer a diferença, conquistar toda essa geografia, até onde os nossos olhos podem alcançar e até onde a nossa mente possa alcançar. Creia, irmão, creia então somente que Deus não te chamou para viver nesse lugar. Então vençam estas 3 coisas: a preguiça, o medo e a sua soberba, de achar que está tudo dominado, que eu conheço, que eu sei. Não, você não sabe nada. Deus não quer mais você aí. Deus quer que você cresça, ande, olhe para onde você está pisando agora de uma maneira diferente. Entender que Deus muda o cenário para que você mude com Ele. Deus tem mudado o cenário da vida de muitas pessoas aqui. Tem gente que foi peregrino nessa terra, mas Deus está te dizendo, chegou a hora de plantar suas árvores, plantar os seus pés, e ouvir o que eu tenho e crescer nesse tempo. Chega de peregrinar, é tempo de crescer. Quando eu falo crescer, irmão, Deus do livre, eu não consigo parar de pregar. Quando eu falo de crescer, eu não estou falando de crescer nos seus dons e talentos, que tem muita gente com dom e talento aqui sobrando. Crescer na graça, é crescer na presença de Deus, é crescer a ponto de onde você entrar, as pessoas sentirem a presença dEle através da sua vida. É esse crescimento que Deus quer, que Ele quer mensageiros da sua palavra, Ele quer mensageiros da sua presença. Não importa se você canta, se você toca, se você prega, Ele quer que você faça isso com a graça dEle. Que a graça dEle vai fazer a diferença em qualquer lugar dessa terra. Diga amém. Queridos, eu quero que Deus te abençoe. Hoje eu não vou orar. Eu quero que essa palavra entre no seu coração. Que o comodismo saia da sua vida. Que você saia por essas terras sabendo que precisa uma mudança.
que essa mudança precisa entrar em você e precisa entrar na sua mente, e que a vontade de Deus seja superior a tudo, que você vai começar a vencer todos os seus desafios, todos aqueles projetos que nunca terminaram, você vai conseguir vencê-los, porque agora você vai entender que a mudança parte de você, que essa mudança de geografia vai fazer a diferença na sua vida, na sua terra e na sua casa. Digam amém. Que Deus os abençoe. Amém. Amém, acabou, tchau, chega. Não dá vontade de parar de pregar, irmão, eu estou todo molhado aqui. Amém. Porque Deus, eu entendo que essa mensagem veio do coração de Deus para muitos aqui. Arratacachete canta é fácil. Vem, Espírito Santo, sopra no seu povo, sopra no meio do seu povo e enche eles do novo, da convicção, Espírito Santo, de que és tu que tens trazido mudança nessas vidas, é tu que tem abalado as estruturas, é tu que tem chamado essas pessoas a saírem do lugar comum. Senhor, que eles consigam chutar esse travesseiro macio, dispensar essa cadeira confortável e encarar, Senhor, os desafios que o Senhor tem. Tira-nos, Senhor, desse lugar de conforto. Elimina de nós o comodismo. E, Senhor, porque nós também sabemos que o comodismo não tem a ver com viver bem. Porque aquele povo no Egito eram escravos e estavam tão acostumados com aquilo que estavam vivendo. Porque nós sabemos, Senhor, que nós nos acomodamos até mesmo sendo escravos. Nós nos acostumamos como era a geração de Gideão, que eram roubados todos os anos. Todas as suas colheitas eram roubadas. Por 20 anos eles eram roubados. E mesmo assim não lutavam para mudar a sua história. Senhor, então quer dizer que comodismo não quer dizer que você esteja num lugar confortável. Quer dizer que você está acomodado. E por muitas vezes estamos acomodados com o pior dessa terra. E não conseguimos imaginar o melhor. Não conseguimos ver o melhor. E ficamos atribuindo a sorte na vida dos irmãos. Não existe sorte, irmão. A sorte acompanha os obedientes. E quem obedece, quem trabalha, dá uma sorte. Assim dizem os grandes economistas. Quem trabalha muito dá sorte. Então que haja em você esse prazer em mudança, em sair desse lugar de acomodação que Deus está falando para você sair. Amém, querido? Que Deus os abençoe, que seja uma semana repleta de vitória a todos, em nome de Jesus. As palmas, louvem o Senhor Jesus.